há muito tempo que eu tenho dito que o governo precisa de vacinas de comunicação. O que é vacina de comunicação? É quando você toma uma medida antecipando uma resposta que o teu inimigo vai dar. E eu uso dois exemplos que eu acho muito importantes. O primeiro exemplo é a Venezuela. Claro que de lá para cá, desse fato que eu vou citar até hoje, aconteceu um monte de coisa, inclusive a posição do Brasil, na minha opinião, foi para um lado ruim sobre a Venezuela, mas há muito tempo atrás o Lula ia receber o Maduro, né? E tem esse discurso de que a Venezuela é uma ditadura, blá, blá, blá. E aí eu fiquei pensando, por que antes de receber o Maduro, o Lula, por exemplo, não divulgou uma grande campanha agradecendo a Venezuela por ter oferecido oxigênio, que salvou vidas, não. Porque aí você faz uma vacina de comunicação, porque daí quando ele chega e eles tentam emplacar a campanha, né, que emplacaram ao fim e ao cabo do Lula apoiador de ditador, e já tem uma vacina. Não, o governo está recebendo o presidente do país que ofereceu oxigênio para salvar a vida de brasileiros no Amazonas. Outro que eu acho que para mim era bastante óbvio e a gente errou de novo foi a história do INSS. Todo mundo sabe, do ponto de vista da comunicação, que quando você denuncia ou desmonta esquemas de corrupção, a população tem a impressão de que a corrupção está aumentando e não diminuindo. Por quê? Porque ela fica sabendo que tem corrupção. E a gente não adotou nenhum tipo de vacina, porque já sabendo que a reação tradicional vai ser essa, vai ser uma sensação de aumento da corrupção quando você desmonta o esquema, você tinha que ter preparado uma vacina antes de anunciar que estava desmontando o esquema de corrupção que foi criado no governo Temer e fortalecido no governo Bolsonaro. A gente não fez isso. Essa pergunta do Clériston tem toda a razão, eu concordo, Azenha e Felipe Pena e Ivan, é muito perigoso, porque de fato tem uma possibilidade. É que está todo mundo contando que, como o Trump voltou atrás muitas vezes, que ele vai voltar atrás de novo. Tomara, né, gente? Mas a gente não tem garantia disso e a gente precisa se preparar. Eu aprendi muito nova no movimento estudantil que planejamento a gente faz para o pior cenário. Se o pior cenário não vier, não tem problema. Se o pior cenário vier, a gente está preparado. Né? Sobrar a defesa não é um problema. O problema é faltar quando ela aparece. Então, a gente não pode contar que necessariamente o Trump vai voltar atrás. Ele tem muitos motivos internos para voltar atrás. Afinal de contas, o café da manhã do estadunidense, por causa do café e da laranja, vão encarecer muito. E isso dá problema. Tem questões a respeito da indústria do aço, tem uma série de questões que não é tão simples assim. O problema não é só lá e não precisa. Esse tipo de problema interno não depende nem da reação do Brasil, né? Mas eu penso que sim, que a gente tem que se preparar para o pior cenário, e o pior cenário é esse, né? De as taxas virem e vai bater no bolso de pelo menos uma boa parte da população brasileira. A gente vai contar, nesse caso, com o apoio dos empresários, o que vai ser bem interessante de assistir, mas a gente precisa preparar o povo para uma possibilidade dessa, não somente do ponto de vista econômico, a gente precisa do ponto de vista do discurso. E aí, Felipe, você tem razão, essa coisa, eles pensam frequentemente o mesmo tema. Eles são um pouco criativos, na verdade, né? Eu me lembro que eu pensei muito isso quando eu descobri que o Juscelino também foi denunciado por corrupção com o triplex. Você pensa, meu Deus, eles não têm nem criatividade, eles repetem a mesma história. E aí, então, eu acho que a gente precisa se preparar para o pior cenário, e se preparar para o pior cenário é uma vacina comunicacional a respeito dessa possibilidade. Acho que temos uma parte dela em andamento, que é a história da campanha da soberania, que é esse entendimento de, não, tudo bem, estão nos atacando, a gente não pode dar um passo atrás e se submeter a qualquer vontade, e vamos bancar que nós somos brasileiros e a gente defende o Brasil. Mas acho que isso não vai ser suficiente quando doer no bolso. A gente tem que ter outros elementos, o elemento de estar construindo outros mercados, de estar demonstrando que a gente vai manter os empregos, fazer isso agilizar em tempo, mas pensar uma forma. Eu acho que essa ideia de vacina comunicacional é uma ideia que a gente precisava adotar sempre que vem possíveis crises dessa, né? O do Pix foi assim também. A gente tem que ficar pensando do ponto de vista deles, como eles podem nos manipular, e tentar já ir anunciando as coisas com o discurso já respondendo possíveis ataques. Claro que é impossível fazer tudo, eles
eles conseguem achar, e até porque quando eles não acham, eles inventam, então é complicado, mas a gente precisa ir se preparando e usar esse tipo de vacina em muitos momentos na política para evitar perder, porque eu tenho medo desse sentimento de que já ganhou, que está ocupando todo o nosso campo. Gente, não ganhamos nada ainda. Nós temos que trabalhar muito para reeleger o Lula e nós temos que trabalhar muito para mudar minimamente a correlação do Congresso. A gente precisa eleger pelo menos 50 deputados a mais do campo de centro-esquerda, do campo do governo, e não permitir que eles consigam metade do Senado, senão nós estamos ferrados, né?